Tá lá tá com o Silvano Lambert. As presenças. Não. Bom. Ô, mano. Gerson. Mas que é o único ofício, né? É o único, só tem um hoje só. Era o doutor Zé para atender um telefonema. Você que sabe, Paulo? É, só que... Aperta o play? Aperta o play? Senhores vereadores, boa noite. Boa noite para o presente. Quarta sessão ordinária, realizada no dia 12 de março de 2019, às 20 horas, 18 minutos. Considerando o disposto do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Lei, em nome de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito o primeiro secretário a verificar a presença dos vereadores e as suas assinaturas no livro de presença e ata. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente. Senhor presidente, todos os vereadores estão no momento com a sua presença marcada. Fazer, senhor presidente, na reunião passada, nós tivemos um projeto que teve um pouco de polêmica, então eu vou ler a ata para ver se os vereadores concordam devido ao que aconteceu. A ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, aos 6 dias do mês de março do ano 2019. Às 20 horas e 13 minutos da terça-feira, na sala da sessão João Luiz Caro, deste Poder Legislativo Municipal, presentes os vereadores João Aparecido de Camargo, Selma Pereira de Lima, Edenilson Bernardino da Silva, José Mério Mansur, Adenilson Bento Pereira, Jorge Luiz Damin, Gerson Aparecido Domiciano, Humberto Benedito Domingues, Silvana Banique Rocha. Havendo quórum legal, o senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a presente sessão, determinou ao primeiro secretário conferir a presença dos vereadores, constou que todos estavam presentes. Na sequência foi colocada a ata da segunda sessão ordinária e da nona sessão extraordinária em discussão e votação única, ficando aprovada por todos. Na sequência foi lido o projeto de lei número 07/2019, que institui
a servidão de passagem em imóvel a favor da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Após a leitura, foi colocado em segunda discussão. Ninguém querendo discutir, foi colocado em segunda votação, ficando aprovada por unanimidade. Na sequência, foi lido o projeto de resolução número 2 de 2019, que dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Carlópolis. Após a leitura, foi colocado em segunda discussão. Ninguém querendo discutir, foi colocado em segunda votação, ficando aprovado por unanimidade. Foi lido o projeto de lei 04/2019, que dispõe sobre a denominação do complexo esportivo localizado no bairro Jardim Vista Alegre. Após a leitura, foi colocado em segunda discussão. Não havendo discussão, foi colocado em segunda votação, ficando aprovado por unanimidade. Foi lido o projeto de decreto legislativo número 1 de 2019, que confere título de cidadão benemérito para Ederaldo Antônio de Oliveira. Após a leitura, foi colocado em segunda discussão. Não havendo discussão, foi colocado em segunda votação secreta, ficando aprovado por unanimidade. Foi lido o projeto de decreto legislativo número 2 de 2019, que confere título de cidadão benemérito para João Carlos Alves Valim. Após a leitura, foi colocado em segunda discussão. Não havendo discussão, foi colocado em segunda votação secreta, ficando aprovado por unanimidade. Foi lido o projeto de lei 08 de 2019, que cria o programa Carlópolis Cari Zero e a da outras providências. Após a leitura, foi colocado em segunda discussão. Ninguém querendo discutir, foi colocado em segunda votação, ficando aprovado por unanimidade. Foi lido o projeto de lei número 09 de 2019, que altera o artigo 120 da lei, que estabelece o adicional de sobreaviso em âmbito da administração pública municipal. Após a leitura, foi colocado em segunda discussão. Não havendo discussão, foi colocado em segunda votação. Ficando aprovado por maioria, votou contra o vereador Adenilson Bento Ferreira. Foi feita a leitura dos pareceres do projeto de lei número 03 de 2019, súmula. Fica o chefe do executivo autorizado a aterrar parte de terrenos particulares para dar sustentação à terraplanagem do terreno que abrigará a construção de uma escola na Avenida Elcio Soares. Após a leitura, foi colocado em discussão e votação única o requerimento verbal do vereador Adenilson Bento Ferreira, com pedido de dispensa de interstício entre as votações. Após discussão, foi colocado em votação, ficando empatado. O presidente fez uso do voto de Minerva para desempatar pela aprovação do requerimento. Na sequência, foi colocado em primeira discussão. Após a discussão, foi colocado em primeira votação, ficando empatado. Votaram a favor os vereadores Adenilson Bento, Gerson Aparecido Miciano, Humberto Benedito Domingo, Jorge Luiz Damin. Votaram contra José Mério Mansur, Denilson Bernardino da Silva, Selma Pereira de Lima, Silvana Banique Rocha. O presidente fez uso do voto de Minerva para desempatar pela aprovação do projeto de lei 03 de 2019. Foi convocado a 10ª sessão extraordinária para iniciar ao final desta. Não houve leitura do expediente. O senhor presidente declarou palavra livre aos vereadores que quiseram fazer uso da tribuna. Fez uso da palavra livre o vereador Zé Mério Mansur, que solicitou envio de ofício ao chefe do executivo, parabenizando pelo início das podas das árvores na cidade. Colocando em discussão e votação única, foi aprovada por todos. Reitera o pedido ao DR para que faça a manutenção e recuperação da estrada PR-151, sentido Nova Brasília do Itararé, que está intransitável. Colocando em discussão e votação única, foi aprovado por todos. Solicitou ainda o envio de ofício ao chefe do executivo para que designe o departamento responsável a fazer a manutenção da Avenida Anésio Fernandes Machado, enquanto não começa a obra de pavimentação. Colocando em discussão e votação única, foi aprovado por todos. Fez o uso da palavra a vereadora Selma Pereira de Lima, que solicitou o envio de ofício ao chefe do executivo em nível de sugestão para que o executivo crie o 0800 Disque Denúncia com a finalidade de receber denúncias sobre as queimadas, terrenos sujos que necessitam de limpeza, lixos e entulhos. Colocado em discussão e votação única, foi aprovado por todos. Solicitou ainda o envio de ofício ao contador, secretário de Finanças, com relação aos motoristas da área de saúde. Requer um esclarecimento, se possível pessoal, do contador ou do secretário de Finanças, a fim de saber o que está acontecendo. Não está havendo pagamento das diárias, não está havendo reembolso, não estão dando
o dinheiro para o pedágio, quando a necessidade de viajar para estado diferente diante dos relatos requer cópias dos olerites dos motoristas da saúde, pelo menos de 5 motoristas, dos meses de novembro, dezembro e janeiro. Está no final. Fevereiro. Bem como os comprovantes de pagamento de diários, reembolso, pedágio, solicitou ainda a manifestação do Procurador-Geral José Alfredo acerca do assunto. Para finalizar, fez o convite para o contador ou secretário de Finanças para que na próxima sessão venha munido de documentos, explicar para esta casa o que está acontecendo. Colocando em discussão e votação única, foi aprovado por todos. Fez o uso da palavra o vereador Denilson Bernardino da Silva, que solicitou envio de ofício ao chefe do Executivo para que envie a esta Casa de Leis cópias que informe a fonte de que veio a quadra de futebol da escola Benedito que foi demolida, especificando se foi fonte estadual, federal ou se foi emenda parlamentar. Se foi da educação, colocando em discussão e votação única, foi aprovado por todos. Solicitou envio de ofício para o chefe do Executivo acerca da carga horária desproporcional das enfermeiras do plantão no pronto atendimento em relação às demais enfermeiras que atendem no dia a dia, enquanto as do plantão fazem os 180 horas, demais fazem o torno de 140 ou 150 horas mensais. Que seja enviado a resposta acompanhada de parecer jurídico do Procurador-Geral. Em seguida, o presidente João Aparecido de Camargo passou a presidência para a vice-presidente Selma Pereira de Lima, que assumiu a presidência. Fez uso da palavra o vereador João Aparecido de Camargo, que solicitou envio de ofício para a secretária de administração, parabenizando pelo belo trabalho e dedicação que vem desenvolvendo à frente da secretaria. Colocando em discussão e votação única, foi aprovado por todos, também o ofício parabenizando o secretário municipal de saúde pelo desempenho com quem vem atuando à frente da secretaria. Colocado em discussão e votação única, foi aprovado por todos. Em seguida, a presidente Selma Pereira de Lima devolveu a presidência para João Aparecido de Camargo, que prosseguiu com a sessão. Fez o uso da palavra livre o vereador Adenilson Bento Ferreira, iniciou sua fala lembrando os nobres vereadores que está expirando o prazo para a apresentação das emendas parlamentares impositivas para o exercício 2019. Sugeriu marcar uma reunião específica para tratar do assunto. Solicitou o envio de ofício ao chefe do Executivo em nível de ressugestão, fazer um estudo para ver que realmente falta, e contratar mais motoristas e maquinistas. Com isso, cessa todas as horas extras, e que as máquinas podem trabalhar 7 dias por semana, com escala dos servidores, respeitando as folgas previstas na lei. Colocando em discussão, a votação única foi aprovado por todos. E nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Esta ata foi lavrada por mim, Edson Carlos Faz, oficial legislativo. A lavrei por determinação do primeiro secretário, subscrevendo com os vereadores presentes que assim desejarem. A gravação na íntegra desta sessão está à disposição em CD e no site. Os vereadores, o senhor coloca em discussão e votação, senhor presidente, se o vereador estiver de acordo. Está em discussão. Nada a discutir, põe em votação única. Quem for aprovado, quem for a favor permanece sentado, quem for contra se levante. Aprovado. Beleza. Para dar sequência. Item 3. Projeto de Lei 010/2019. Fazer a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei número 010/2019. Conclusão da comissão. Em análise proferida por esta comissão, constatamos que a presente propositura foi encaminhada pelo chefe do Poder Executivo a esta Casa de Leis com base no inciso 7º do artigo 84 da Lei Orgânica do Município, quanto ao mérito da
presente propositura tem por objetivo em estabelecer na esfera da administração pública o banco de horas. Diante do exposto, a comissão delibera pela aprovação da presente propositura. Sala das Comissões, 12 de março de 2019. Presidente Jorge Luiz Damin. Relator Edenilson Bernardino da Silva. Membro Adenilson Bento Ferreira. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Conclusão da comissão. Entendemos que há necessidade de adequar o horário de expediente executado no serviço público ao atendimento dos munícipes, bem como atender o princípio da economicidade na administração pública municipal, que atualmente tem gastado grandes valores com o pagamento de horas extraordinárias. Diante do exposto, a comissão delibera pela aprovação do presente propositura. Sala das Comissões, 12 de março de 2019. Presidente José Mério Mansur. Relatora Selma Pereira de Lima. Membro Gerson Aparecido Domiciano. Senhor presidente, são essas duas comissões por discussão e votação segunda. Colocar em primeira discussão. Nada a discutir, colocar em primeira votação. Quem for a favor permanece sentado, quem for contra se levante. Aprovado. Paulo, primeira votação? Primeira votação. Aham. Certo. Fez parecer essa semana. Ah, é mesmo. Foi arrumado, né? Arrumaram as coisas. Foi arrumado os papéis. Erros. Hoje é 12. Oi, senhor presidente. Expediente, é só esse ofício aqui. Ah, tá. Item 4. Leitura dos expedientes. Ofício número 0054/2019. Referência à emenda impositiva. Interessado, Câmara Municipal de Carlópolis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis e dignos pares, cumprimentando-os honrosamente, vimos por meio deste solicitar os bons préstimos de vossas excelências para prorrogarem a destinação das emendas impositivas até dia 28 de junho de 2019. O presente pedido tem fundamento na criação da Guarda Civil Municipal, que necessitará do auxílio de vossas excelências para aquisição de viaturas, fardamento, equipamento, armamento, instalação de sistema de inteligência, tais como câmeras nas saídas da cidade e central do monitoramento. O jurídico do Executivo já está estudando o projeto de lei de criação da Guarda, qual será inicialmente submetido ao Conselho de Segurança para sugestões e posteriormente a esta Casa de Leis para aprovação. Sem mais para o momento, seguem meus protestos de elevada estima e distintas consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hiroshi Kubo. Presidente, a respeito desse ofício, eu que provoquei o Executivo para que esse ofício viesse até essa Casa de Leis, pelo seguinte: pela nossa lei atual da emenda parlamentar impositiva, nós temos um prazo limitado para decidirmos onde aplicar esses recursos. Se esse prazo expira e nós não apontarmos para onde vai, eu não sei, sinceramente, qual seria a consequência do ato. Então nós tínhamos uma reunião marcada supostamente para amanhã para nós decidirmos isso. Eu não estive presente na última reunião de segurança no fórum, do qual foi solicitado à Câmara de Vereadores que houvesse direcionamento da medida parlamentar impositiva para a formação da Guarda Municipal. Ocorre que, de acordo com o meu pensamento, para nós direcionarmos essa emenda positiva para uma Guarda Municipal, eu já mencionei isso na reunião passada, você sequer existe a diretoria, você sequer tem uma secretaria, sequer você tem uma estrutura. Então, como que você vai direcionar isso para algo que não existe? Então, como sugestão, que os demais vereadores não são obrigados a concordar, eu pedi para que desse um pedido
para se desse uma elasticidade para nós tomarmos essa decisão. Acho que todo mundo é favorável que melhore a segurança do município. Eu, inclusive, na minha campanha, para que eu entreguei meus folhetins, um dos itens que eu ia solicitar ao prefeito é a guarda municipal. Por que solicitar? Porque nós, vereadores, não temos poder de criar nada que tenha custo. Então, acho que tudo tem que ser negociado, tem que ser conversado. Por que, então, até o meio do ano? Para nós direcionarmos recurso para esse fim, até essa data, nós temos que ter uma lei criando a guarda municipal. Nós temos que ter, pelo menos, um edital de concurso para fazer isso daí, para criar a guarda municipal, e ter, o mínimo, uma sinalização, né? Existe a Associação dos Produtores que estão empenhados em levantar um vulto significativo financeiro para dar o início. Então, a sugestão que nós deixamos esse valor na conta poço, aí, que ela fica na rúbrica genérica, e tenhamos tempo, prazo e sobriedade para poder decidir. Para a gente não decidir na loucura porque o prazo se expirou, né? Não quer dizer que isso, lá na frente, vai ser direcionado. Mas eu penso que é um anseio de segurança para toda a cidade. E essa Câmara aqui, sempre que foi solicitado, ou até por iniciativa dela, sempre olhou pelo melhor da cidade. O objetivo dessa emenda parlamentar impositiva é a sensibilidade de cada parlamentar apontar naquilo que a população precisa. Então, por isso que eu pedi para eles fazer esse comunicado, para que nós tenhamos um documento oficial, para que amanhã depois fala, não, a emenda parlamentar desse ano expirou, vocês perderam o prazo, né? Então, nós temos um requerimento, um ofício do prefeito, solicitando esta dilatação de prazo. Então, acho que seria, não sei a questão jurídica aí, que eu não tenho esse conhecimento, mas seria, eu acho que importante nós deliberarmos sobre o aceite desse pedido de ofício, e veja que a redação não é 28, a palavra é até. Porque se resolvermos isso em 15, 20, 30 dias, já pudermos deliberar a respeito, ela não tem uma trava que tem que ser nesta data, é até esta data. Então, pelo menos, para nós ficarmos aí o primeiro semestre com uma proteção legal. Então, foi por isso que eu pedi para o Zé Alfredo, diante da polêmica que estava isso daí, que tivesse um documento legal para as coisas fossem feitas seguindo uma norma que não faça nenhum mal entendimento amanhã ou depois. Era isso, presidente. Conceda a palavra livre aos senhores vereadores para que faça uso na tribuna. Só complementando, com relação a isso, eu falei que eu não conheço o rito. Seria deliberativo esse pedido do prefeito, se nós vamos acatá-los ou não? Esse caso não necessita. Eu acho que é importante a gente, né, tudo que você explicou aí, Edenilson, bem, esclareceu bastante, e eu acho que é importante sim a gente, né, dizer assim, que tomamos conhecimento desse ofício, que realmente, hoje a gente está aqui, a gente não sabe do que vai acontecer, né, porque daqui em junho a gente, então eu acho que é importante assim a gente estar registrando isso aí, que é um documento importante, porque realmente depois vai dizer, vocês não podem mais direcionar. Então a gente tem um pedido ali, eu acho que a formalização dele é importante, sim, né, para ter validade, vamos dizer assim. Se for o caso até, né, de prorrogar Deixa o prazo, registrado, né, em ata, né, sim, que a Câmara tá deliberou. Isso é importante. A Câmara concorda, né, com o pedido do prefeito e espera que seja resolvido essa questão da guarda municipal o mais breve possível, né, sobre a viabilidade ou não viabilidade dela. Então fica negócio da população esperando, né, e a Câmara mostra esse sinal, que mas depois a Câmara dos Vereadores não permitiu a viabilidade. Não. A Câmara dos Vereadores, inclusive, em caráter excepcional, solicitou ao prefeito esse documento para que fosse prorrogado tempo hábil, para que, se realmente for criado, que possa haver essa colaboração, né? Na verdade, qual que é a nossa colaboração? É nós identificarmos o ponto
primordial, que eu sempre falo, dinheiro é o próprio imposto do contribuinte, que com o nosso poder legal investido, nós determinamos onde vai ser gasto, né? Mas é o próprio dinheiro do povo mesmo que a gente está direcionando. Uma parte, Não vou pôr em... Eu acho que deveria ser colocado em votação esse ofício, para ficar constado nos anais da Câmara. E, professor Denilson, a gente tem observado também que só toda a movimentação da Justiça, a reforma de cadeia, a criação de celas, e agora a Guarda Municipal, a Câmara está totalmente envolvida como a sua fornecedora de recursos. Nós participamos com essa emenda impositiva, como está no ofício. E como é que será o restante do funcionamento dessa Guarda Municipal? Então, isso aí nós vamos investir a nossa emenda impositiva, sou a favor, mas o futuro desse investimento que a Câmara vai fazer. Doutor, foi muito boa a sua colocação. Até tive uma reunião junto com o promotor de justiça, que eu não participei da última sessão lá a última reunião que foi feita com o público. E para ele ficou assim a ideia que essa emenda parlamentar impositiva, ela geraria índice para a contratação de funcionários. O que eu expliquei para ele, estava junto com o Dami, conversando com o contador, que é um equívoco. Porque para gerar índice, tem que aumentar a arrecadação do município. E digamos assim, essa jarra d'água que está na mesa, é o orçamento da prefeitura. A impositiva, nós temos um copinho de cafezinho pequeno. Se eu despejar esse copo dentro dessa jarra, continua sendo dinheiro do município do mesmo jeito. Então, não gera índice novo. A arrecadação que os agricultores propuseram a fazer, a prefeitura vai ter que constar numa lei, que esse dinheiro tem que transitar pelo caixa da prefeitura, para ele contar como arrecadação para gerar índice, para poder contratar o pessoal. Mas o contador falou que fazendo alguns apertos aqui, alguns ajustes lá, acredito que consegue o índice para criar a guarda. Mas eu também compreendo que uma prefeitura não se administra só com índice. Se assim fosse, bastava o prefeito enquadrar o índice de gasto com o pessoal, que as cidades iam muito bem, obrigado. Nós temos que investir pavimentação, nós temos que investir em educação, nós temos que investir em esporte também, e tantas outras áreas, né? Então é uma gestão complexa. E então ficou assim no dia da reunião que isso daqui seria a galinha dos ovos de ouro, né? Então tem sim que o 10º da Câmara, emenda impositiva, que é uma novidade agora, é como se fosse o gênio da lâmpada que resolve todos os problemas do município. E não é desse jeito, né? E embora eu vejo na promotoria de Carlópolis uma vontade grande de resolver o problema da segurança, raramente teve um promotor com todo esse empenho, mas eu também tenho opinião que isso é importante atacar, porque a marginalidade instalada você não consegue conter, a não ser com força ostensiva, mas é uma roleta a sociedade. Em várias reuniões ele me falou, prende o moleque de 14, 16 anos, entra para o tráfico, volta, prende. Então, além de enxugar esse gelo, que é a nossa grande insegurança da cidade, nós temos que congelar essa roleta para que pare de derreter em cima da sociedade. E como que se faz isso? Eu só conheço 2 jeitos. Todos os países do mundo que deram certo chamam-se educação. É investimento em educação, esporte, cultura, lazer, que daí você vai formar a base da sociedade. Caso contrário, nós vamos estar sempre enxugando gelo. Agora, é o que eu sempre faço aqui, um comparativo. O cara chega no hospital com 40 graus de febre. Doutor, é da área, sabe, a primeira coisa é um analgésico para baixar essa febre, senão o cara entra em colapso. E a segurança nossa, nós estamos à beira do colapso. Mas se não for ver o motivo dessa febre, o que é a causa da infecção, esse paciente entra em febre de novo. E ele vai morrer de tanto tomar antibiótico, analgésico. Então, se nós não investirmos na base, eu estou na política pela primeira vez aqui, mas sou cidadão daqui desde 12 anos de idade da cidade, nunca teve investimento com vontade na educação, na saúde, no esporte, que faz essa contenção, esse programa de inclusão.
né? Então tem que ser discutido com muito carinho tudo isso, porque são decisões de projeto de governo, de projeto de cidade. Dinheiro público é muito escasso. Se não souber aonde pontuar ele, de repente a gente entra num ciclo vicioso que não tem solução. Embora tenha hora que, como diziam os gregos, a sociedade do espartano, que tem que resolver pela espada, em alguns momentos, mas eu prefiro a sociedade do conhecimento. A sociedade da educação. Aquela que você emancipa uma cidade, emancipa um país. Isso é regra no mundo inteiro. Cidades onde existe esse investimento, é questão de uma década, melhora. Agora, quem tem pressa, planta feijão. Quem tem planejamento, planta tâmaras. Nós assistimos esses dias a intenção do ministro da Educação. Ele foi um pouquinho exagerado, mas eu acho que o pensamento dele foi de tentar colocar um pouquinho de brasilidade no jovem, que seria entoar o hino nacional nas escolas. Logicamente que filmar, como foi colocado, e outras coisas, ninguém concordou, também não concordo. Mas eu me reporto à minha infância, ou mesmo faculdade, que nós cantávamos o hino nacional todas as segunda-feiras. Os 6 anos de faculdade, hasteávamos a bandeira e cantávamos o hino nacional. Quer dizer, eu acho que isso está faltando no Brasil hoje. E parece que os meios de comunicação deixou a coisa tudo mais fácil, assim, tudo mirabolante, tem que ser bonito, tem que ser... E deixou a base, que é a educação. Hoje, não sei se a gente concorda 100% que tudo tem que partir da educação, né? E o investimento que nós assistimos aquele dia com o Rodrigo, a educação mesmo de Carlópolis está com valor no limite. E a saúde com valor quase 3 vezes maior. Quer dizer, isso aí é uma desproporção que para a população é muito ruim, né? Quer dizer, eu acho que... Sabe, então, doutor, parece piadinha, mas em cima disso aí do ministro da Educação, houve um repórter na rua, não sei se vocês chegaram a ver, onde ele abordava as pessoas que estavam passando e perguntava, falava um trechinho de uma música para eles continuarem cantando. E aquilo ele foi fazendo, rap, samba, né, todo gênero de música. E a hora que ele colocava o hino nacional, ninguém sabia da sequência. Não sabia que era o hino nacional. E isso, na verdade, a gente vê isso. A hora que toca o hino nacional, você vê muita gente que entra, parece que vai ter um ataque, porque, nossa, não escuta mais. Eu também, assim, sou bastante conservadora. Eu acho que tinha mesmo que a gente reativar isso daí, porque é o hino nacional, sabe? A gente... Né, é um momento importante, aquela oração, né, ali o hasteamento da bandeira, sabe, a nossa pátria. Então, eu acho que eu sou a favor também de que volte esse patriotismo nas escolas, nos grandes eventos. Aí sugerindo, na verdade, só um pouquinho, professor Denilson, antes que eu suma, eu gostaria, desde o começo, quando assumi a presidência, que nessa Casa de Leis, no primeiro dia do mês, nós cantávamos o hino nacional e hasteássemos a bandeira. Porque seria um exemplo que a gente tem um pouquinho de amor a essa pátria, né? Que aqui nós vivemos, aqui crescemos, nossos filhos estão aqui, e se Deus quiser vamos continuar aqui, e gostaríamos que tudo fosse da melhor maneira possível. E isso aí vem da formação da pessoa, né? Quer dizer, eu acho que toda a educação, todo o freio, professor Denilson, ele leva alguma coisa de bom. Quer dizer, um limite, né? Você é professor, sabe mais do que eu. Um limite para todas as pessoas, ele vai levar uma consequência melhor, né? Quer dizer, essa vontade que está aí, eu acho que está um pouco desbragado. Toda essa atitude da juventude com drogas, com alcoolismo. Agora há pouco estava citando para o Damin que, felizmente, hoje eles estão procurando sair do cigarro com adesivo de nicotina. Quer dizer, é surpresa para a gente. Espero que amanhã depois eles queiram sair da droga também.
Quer dizer, então, eu acho que a gente teria que continuar dando algum parâmetro assim, de respeito na sociedade. Né? É isso que eu acho que precisa. Doutor, só complementando a questão do hino nacional, na verdade, existe uma lei que deve ser cantada pelo menos uma vez por semana nas escolas. Só que no Brasil, o que ocorre? Muitas vezes acaba em desuso, gente. Né? O doutor falou isso aqui. Se você pegar qualquer instituição nos Estados Unidos, que acho que é o país mais patriota do mundo, uma Câmara de Vereadores, uma prefeitura, os pavilhões estão hasteados. E, como a nossa lei também diz isso, ele nunca pode ficar no escuro, com holofote clareando. Lembrando que aqui é uma mão do Estado que está. Agora, não adianta também nós só hastearmos um pavilhão e o Estado não honrar esse símbolo também. Mas acho que toda pessoa em sã consciência é favorável a isso daí, porque é a base. É a base. Uma família que não respeita o seu sobrenome, não vai para frente. Um país que não respeita os seus símbolos, não tem orgulho, um povo que não tem orgulho da sua pátria, não tem como um país desse prosperar. Mas eu acho assim que o momento do Dr. José, realmente ele comenta, desde do começo do nosso mandato aí, eu acho que fica aí, gente, de repente até um momento quente, que a gente poderia, né, tá aí começando aí, né, a fazer esse gesto aí de patriotismo nosso aí, né, numa casa de leis, na primeira sessão do mês, né? Eu sou favorável, doutor. Sabe, se os nobres colegas aí também concordarem, a gente poderia realmente estar dando esse exemplo aí, né? Viu, vereador Denilson? Eu estou vendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né, professores. E isso poderia começar já da educação municipal? O município dá início de cantar o hino nacional? Porque eu estou vendo muitos professores desistindo quase de ser professor. Devido ao quê? Vamos supor que aqui fosse uma sala de aula, tivesse 30 alunos. Tem 10 que quer aprender, mas tem 20 que não deixa o professor explicar. O professor sai rouco da sala, grita, e não está conseguindo diretores que tenham pulso, ou a lei não dá amparo ao professor, ou a lei não dá amparo ao diretor, ou não dá amparo ao pedagogo. Porque eles falam assim, mas é assim mesmo. Mas não pode. Deu um trabalho para o aluno, ele não fez, mas na hora ele veio e colou do outro e vai apresentar. A professora fala, não vou receber teu trabalho. A diretora vem e fala, não, a pedagoga vai reclamar lá. Ele foi reclamar lá, que ele foi apresentar um trabalho e você não quer receber. Então, o que falta, na verdade? Eu não sei. O estatuto da educação, do professor, qual que é o direito do professor? Se alguém pudesse falar assim, o professor tem direito de apertar o aluno, não bater, né? Apertar que ele faça, que ele cumpra, que ele fique quieto. O que tem que fazer para acontecer isso? Só se começar a disciplina já no município. Para a hora que ele for para a escola lá do sequência, ele já está mais ou menos no ritmo. Daí o ritmo do Estado entra e entra outros ritmos e vai tendo ritmo. Porque estão tudo fora de ritmo e falta de respeito. Aí nós investimos em educação em quê? Para não aprender. Porque não vão aprender. Os pais não têm um pingo de responsabilidade. É mais fácil chegar lá e brigar com o professor porque puxou a atenção do teu filho do que receber um pedido que o professor quer conversar com o pai chegar lá e falar assim, o que o meu filho está acontecendo? O que ele fez? Ele está indo bem na escola? Ele não está indo? Ele não está cumprindo o dever? Mas os pais não fazem isso mais. Na minha época também eu falo porque fazia isso. Eu fui filho de professora no município do Murzilo, no bairro do Murzilo, com 4, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano dentro da sala de aula, e nós aprendíamos. Eu era o que tomava os puxão de orelha para dar exemplo aos outros, mas graças a Deus que a educação que eu tive, por mínima condições financeiras, na pobreza, ainda graças a Deus eu agradeço pela educação que tive. O Adenilson Bento passou pelo mesmo caso meu. Colega, hoje, por coincidência, assunto saindo da escola, eu com a minha esposa, que também é professora, o carro estava estacionado do lado, passei por aproximadamente 5, 6 ônibus estacionados em frente à escola. Horário, cedinho, o ônibus está estacionado, à tarde está coletando o aluno. Comentei, olha o tamanho da infraestrutura que o Estado brasileiro oferece para a educação. Antigamente, você tinha que andar a pé,
andar em lombo de mula, de égua, bicicleta, ou nem ia para a escola. Hoje, acredito que no município não tem uma criança que ande mais de 1 quilômetro para chegar num ponto para tomar um ônibus. A estrutura que tem dentro de uma escola, desde merenda, professores, tecnologia, é um dinheiro razoável. Os nossos colegas do município, eles não ganham aquilo que merecem. Nós do Estado merecemos um pouco mais, mas também é o suficiente para a gente ter uma vida digna. E isso que você falou é uma verdade. Muitas vezes a criançada chega, 70% aí brinca, não sei o motivo. Então é complicado isso aí, mas eu vou deixar para responder. A Silvana já está com o microfone na mão, porque além de ser professora, ela foi diretora, então tem uma experiência diferente, e também teve filhos. Que como eu não tenho filho ainda, é fácil falar do filho dos outros. Mas vamos deixar uma experiência para quem tem filhos. É assim, na minha humilde opinião, o que acontece? Hoje em dia, os pais estão dando muita liberdade na casa. E com o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitos pais confundem que eles não podem corrigir. Sendo que é bíblico, né? Pega a vara e educa teu filho. Então, lógico que ninguém vai surrar, espancar uma criança, mas você tem que corrigir, você tem que pôr limite. A partir do momento que os pais começarem a dar limite na casa, porque daí o que acontece? As meninas estão aqui, a gente tenta pôr limite neles, eles não obedecem, porque não estão acostumados. Então, eu penso que uma boa parte do problema são os pais. E o que fazer? A gente chama para reunião de pais, vai quem? Os pais dos que não precisam. Não é isso, Adriana? Né, Carol? Então, o complicado é isso, mas eu penso que tinha que ter mais limite, sabe? Porque daí a gente conseguiria, porque quando eu comecei, eu tinha 18 anos, na minha sala tinha 2, 3 alunos que não queriam aprender. Agora, quando eu estava terminando, tinha 2, 3 que queriam aprender. Então, só uma pergunta. Sabe, inverteu. Mas, por exemplo, assim, você não tem como exigir dele, ou aprende ou vai para fora, ou vai fazer lá na secretaria. Deus o livre. Nossa, não ampara. Não ampara. Então tá ok o caldo mesmo. Eu só vou fazer uma colocação, o vereador Deus colocou bem. Nós só estamos, hoje, Denilson, do meu ponto de vista, nós só estamos colhendo fruto do que nós plantamos. Você pega um município com 111 anos de, né, mais de um século, daí você pega num quadro do município, há pouco tempo, 2012, que foi feito um concurso público com 2 professores de educação física. Daí você vai hoje, com na rede municipal, estadual, que é todos filhos de Carópolis. Não dá para falar que estadual é estado e município é município, porque todos são filhos nossos. Daí você pega numa rede municipal, estadual, com mais de 4.000 alunos, você pega uma psicóloga. Daí você pega na frente de uma escola, não tem uma câmera de segurança. Daí você pega, no tempo nosso que vocês estão falando aí, nós trabalhávamos, mas você andava no campo, aqui no Giratório, tinha um campo de futebol. Passava o rio, tinha o campo do Garbelote, tinha Pangola, tinha Espírito Santo, tinha Vassoura, tinha atividade para os nossos filhos. Não, mas não temos. Carópolis abandonou, nós abandonamos os nossos jovens e aconteceu o quê? Nós não organizamos, nós como gestores, como políticos. Quem que se organizou, sabe quem que foi? Foi os traficantes, os bandidos, que nós deixamos nossos filhos, vamos supor, para poder público, um exemplo, achando que nosso filho não precisava jogar uma bola, nosso filho não precisava ter um desfile de 7 de setembro, nosso filho não precisava cantar o hino nacional. Quando o professor falava conosco, nossos pais iam lá e apoiavam o professor. Hoje, se um professor da rede municipal ou da rede estadual tirar um aluno porque ele está atrapalhando isso aqui, ele tem que voltar, porque nós somos obrigados a aceitar. Lógico que tem a equipe pedagógica, tem tudo. Daí você pega um aluno, que nem eu respondo muito, doutor José, que eu já consegui uma coisa inédita no Paraná, através desse promotor. Nós conseguimos tirar um piá de 13 anos e mandar para a educação de jovem adulto judicial. Mas, se eu pegar um piá, olha que a gente, como gestor, tá no meu exemplo, eu tenho meu sobrinho que está no 6º ano, tem um piá de 16 anos de idade, 14 anos de idade, aquela criança com 10 anos de idade tem que fazer parte de um grupo daquele piá, porque ele tem que estar na escola. A Adriana é diretora do Benedito. Tem um aluno com 15 anos, tem uma criancinha, com a média de idade é 6, 7 anos,
muitas vezes está junto lá. Agora, o que nós esperamos com essas leis? Não é cantar hino nacional só. O que tem que fazer? O Japão. Vá ver o que é uma escola no Japão. Eu morei no Japão. Vá na Espanha, ver o que é uma escola pública na Espanha. Vá ver em Portugal o que é uma escola pública em Portugal, o investimento. E não é investimento não em dinheiro, tecnologia, investimento e poder. Para aquela escola ali, eles respeitar as normas. Hoje, Denilson, hoje eu já fui, né? Eu já rodei rede nacional de apartar briga em frente de escola, que nem era aluno, pessoas foram lá, agredir aluno, por causa, não sei se é por tráfico, o que era, mas em frente de escola, em 5:30 da tarde, já 15 minutos após o término da escola. O que eu penso? As escolas têm que ser fortes, a escola tem que mudar a lei de dentro da escola, para o professor voltar a ser professor. O professor falar na frente da sala de aula e os alunos respeitar. Não adianta só cantar hino nacional. Eu começo semana que vem a cantar hino nacional de novo, mas o que nós precisamos? Nós precisamos ter respaldo, ter psicóloga, ter um terapeuta ocupacional, ter um policial na frente da escola para tirar os bandidos, os traficantes que estão vendendo droga para nossos filhos, aliciando. Se você não usar aqui na costa no muro, você é obrigado, uma criança de 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, que eu tenho depoimento de mãe, que traficante chegou e fez usar na marra. Eu tenho depoimento de mães que aluno foi pessoa que é traficante, levou na casa, amiguinho, e fez usar. Eu penso assim, concordo com o hino nacional. A escola Ercília começa com o hino nacional de novo. Nós, gostei, doutor José, mas o que nós temos que fazer? Investir na educação e mudar a lei para o professor voltar a ser. Quando nós estudamos, o que nossos pais falavam para nós? Tirando o pai e a mãe, o segundo pai e mãe de vocês é os seus professores. Nós respeitávamos nossos professores. Nós apanhávamos e não tinha psicólogo. Hoje não, doutor. Hoje, se o senhor tiver um aluno da sala... Só um pouquinho, Humberto. Você falou, não, o professor perdeu o quê? Você falou que vocês perderam... Não sei o que perdeu, porque... O professor perdeu, doutor? Nós perdemos aquela coisa mágica, aquela coisa que o senhor ser autoridade máxima. Por quê? Por quê? Às vezes, porque um aluno ele trafica, o que eles fazem? O aluno está pedindo socorro a essa criança. Essa criança está pedindo socorro. Ela não precisa só de uma sala de aula de 4 paredes, de um quadro negro e um monte de aluno. Ele precisa de um acompanhamento psicológico. Ele precisa de um acompanhamento neurológico para ele conseguir frequentar aquele meio como aluno. Muitas vezes ele não vai conseguir mesmo, porque ele já é usuário. Ele tem problema muito sério e ele não tem, o Estado não dá esse suporte para ele. Eles falam de escola, falam de hino nacional, falam de tudo, mas manda eles visitar uma escola que é o chão de uma sala de aula. Nós temos alunos, meu filho estuda na escola pública, o meu filho está no Ercília, o outro meu está no Carolina, mas quantos alunos que nós temos ali que está envolvido, que está pagando o processo, que está o pai tentando uma clínica para pôr o filho internado por droga, é muita coisa que envolve educação, não só envolve só hino nacional. Concordo, professor, concordo com você, mas não é nesse sentido... que é só nesse extremo de drogas que a gente está falando. Quer dizer, é uma formação geral do aluno. Como dizer, hoje o professor Denilson falou que a estrutura da escola não é tão deficitária. E na nossa época nós não tínhamos praticamente nada, né? Dizer, mas o time, doutor... Hoje, o aluno, o lanche nosso, hoje tem merenda. Doutor... O lanche meu era trocar o lanche com o Vitorinho, que era linguiça em conserva com pão com coalhada. Quer dizer, era isso aí que acontecia. Doutor, hoje... Nós não tínhamos nada. Hoje qualquer criança... Hoje ensino está se invertendo os valores que a Silvana colocou. Hoje, o que nós temos que ter? Nós temos que copiar esses países do primeiro mundo, ter uma legislação forte. Por quê? A hora que a gente fizer alguma coisa errada, acabar com esse negócio de não dar nada. O que está acontecendo hoje? Hoje não fala. A escola Ercília, se vocês for visitar amanhã, é self-service, tem lá para as crianças, tem tudo uma estrutura. Mas hoje não é isso. A minha mãe teve 9 filhos. A minha mãe não trabalhou fora. Hoje, a maioria das famílias nossas, devido a esse monte de impostos, esse monte de coisa, o pai se obriga a trabalhar, a mãe se obriga a trabalhar, e essas crianças, eles estão crescendo com o quê? Com isso. Isso aqui está crescendo com eles. Isso está sendo o pai e a mãe deles, na ausência. O que está acontecendo muito conosco, que nós temos que fazer? Investir sim, porque o senhor está vendo esses colégios estão dando certo. Eles investem em projeto. A cidade está dando certo, o Deus falou. Se investe em muita estrutura. E nós não temos isso ainda. Não temos. O país nosso está longe de ser um país que vai melhorar, por quê? Eu até não citei muito Carlópolis aqui. Eu tenho acompanhado
umas coisas em Ribeirão Claro. Eu vou falar, é o fim do mundo aquela cidade lá, hein? Pelo amor de Deus. 20 alunos não deixa 10 aprender. A minha esposa chega chorando em casa todo dia, cara. Quer largar a mão, só não deixa largar a mão porque ela estudou, ela tem que dar aula. Mas é um absurdo, cara. Colegas, o que o doutor José falou, Roberto, com experiência de diretor de vários anos, tem mais conhecimento até do que eu, que nunca fui diretor, tem uma visão global, mas o que ele falou é perfeitamente isso. A estrutura física, eu não me preocupo tanto com estrutura física na educação, porque estrutura física, pega o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pega o Banco Mundial, você financia. Agora tem uma coisa que você não cria da noite para o dia, capital humano. Nós precisamos de recurso humano. Igual falou, uma escola não tem um psicólogo. O Chile ele tinha um problema gravíssimo de educação como o Brasil. Hoje ele tem a melhor educação da América Latina, é o Chile. O que o governo chileno fez? Psicólogo para o aluno, psicólogo para o pai do aluno e psicólogo para o professor. Atendimento em cima, resolver o problema. É lógico que não vai ser só com psicólogo. A Argentina é o país da terapia, né? O país que mais tem psicólogo no mundo. Então hoje isso aqui, ó, não tem classe social. Criança com 1 ano de idade, se não der, antigamente era chupeta, se não desse celular, a criança não almoça, ela faz birra. Isso daqui é uma janela para o mundo inteiro. Ela não se contém depois de uma sala de aula para ler um livro, e ela tira a concentração. O Bill Gates, que inventou, fez o computador a falar, o filho dele, ele falou que teve acesso à tecnologia com 12 anos de idade. Ele falou que ele cometeu o maior erro da vida dele. Tinha que ter tido acesso com 15. Porque a hora que pega isso daqui, você não faz uma leitura profunda, você não conhece um livro, você não conhece nada, né? Se o povo não tivesse lido Júlio Verne, o homem não estaria na Lua. Não teria submarino hoje. Aquela ficção que povoou a mente das crianças, cresceram, viraram cientista. Se é possível no imaginário, é possível na realidade. Até porque tudo que existe no mundo, primeiro nasce da nossa cabeça. Essa câmara que nós estamos aqui hoje, ela nasceu da planta de um engenheiro do imaginário e foi colocado no papel. E o que se coloca no imaginário da juventude hoje? É o funk barato, é texto de WhatsApp, se passar de 10 linhas, mande, experimenta para os adultos mandar um texto que você tem que apertar o mais, pergunta se ele leu. Manda um vídeo de 7 minutos, ele já vai apertar o fundo. Então o que é o fim? Então o que acontece? Nós vivemos hoje numa sociedade chamada da liquidez. Tudo é imediato, tudo é agora, tudo é para já. Não se tem pensamento de médio, longo prazo. Foi o que eu acabei de falar, a questão da violência. Você quer enxugar o gelo aqui, e amanhã? O que vão fazer com o restante? Então isso aí, doutor, a estrutura, isso é fácil, que com 2 anos você fazer um financiamento, você compra. Agora, a mudança de comportamento, e vai mais. O senhor que é da área médica, se atender pessoas, o senhor vai ver, a depressão hoje não é frescura, é uma doença que aflige as pessoas. E nós vamos ter um aumento exponencial em suicídio de jovens, crianças e adolescentes. Nós vamos ter, vai chegar a Carlópolis, que todo ano nós, infelizmente, vai ter um suicídio, no mínimo. Por quê? Tudo é para agora. Eu quero, é isso. E o pai, mãe, vai pagando com coisas materiais. A nossa sociedade é a sociedade do ter, não a sociedade do ser, dos valores. E vai chegar uma hora que uma criança com 5 anos, ela tem todos os jogos, ela tem acesso ao mundo. Daqui a pouco, ela começa com drogas lícitas, bebida, vai para droga ilícita. O dia que a namorada dá um fora no carinha, o que ele quer fazer? Feminicídio, está explodindo no Brasil. Ele não aceita, ele quer matar a parceira. O namorado larga, a menina quer suicidar. E aí vai por quê? Na casa, na idade, não foi dado o limite, que você acabou de falar. A questão da primeira infância, que a Leandre, hoje inclusive está em Nova York, novamente, na ONU, que ela participou, em Harvard, é provado que cada dólar que investe na primeira infância, gera 15 dólares. Agora que deram uma acertadinha aqui no nosso CMEIs, mas até então tem gente que acha que CMEI basta ter o cuidador. Não.
Você tem que ter pessoa pedagogicamente preparada. Cada brincadeira tem uma intenção. É ali que você vai moldar o caráter de um ser humano. Nós aprendemos 70% de tudo que nós sabemos até 6 anos de idade. Por isso que chama-se caráter, é característica. Personalidade, aqui eu tenho uma personalidade que eu estou investido de vereador. Na minha sala de aula, eu tenho que ter uma outra personalidade que eu estou conversando com adolescentes. Numa reunião diferente é uma outra. Personalidade a gente muda. Caráter é difícil. E esse caráter é montado. E como que está a base dessas crianças hoje? Humberto foi muito preciso na fala dele. Hoje, com tantos impostos, a minha mãe não trabalhou fora. Qualquer momento eu tinha mãe dentro da minha casa. Eu ainda não tenho filho, mas a minha mulher sai para trabalhar e eu também saio. E é a realidade da maioria. Porque essa carga tributária, essa vida moderna, se o casal não trabalha, você não consegue fazer a manutenção financeira. E com isso o Estado arrecada mais, porque a economia gira. E cadê a contrapartida do Estado na educação? Continua com as míseras 4 horas diárias. Você trabalhou no Japão e foi pontual. No Japão trabalha o marido, trabalha a mulher e trabalha os filhos. E os pequenos ficam aonde? Ficam com o Estado, mas um Estado competente, educação integral, que se o filho tiver qualquer problema de saúde, a escola tem autonomia para levar a um hospital. No Brasil, se cair, passar o mentiolate, o professor é processado porque ele não pode fazer nada, não pode sequer levar o médico sem chamar o pai. Então são valores difíceis. Isso aí é uma questão de mudança de costume. Agora, se as igrejas, todas as entidades, na verdade, nós temos que nos reeducarmos, os pais, não é por maldade, mas perderam a mão de como educar o filho. É a quantidade enorme que quando chama, aí eles falam assim, eu não sei mais o que fazer. Tá, se você tem 1, 2, 3 filhos, não sabe o que fazer, um diretor que tem 600 vai saber? Um prefeito que tem 4.000? Um presidente que tem milhões? Ou seja, lavo as mãos. Não, o pai sempre é o defensor do público. E como diz o Isamitiba, quem ama, educa. Não passa a mão na cabeça. Só que bastante falam também sobre o pai é drogado, o pai é bêbado, o pai é isso, os filhos, não sei o quê. Meu pai foi alcoólatra, meu pai não dormia no mar. Quando ele chegava bêbado. E nenhum de nós ficou bandido. Nenhum de nós foi fumador. Ó, só para É uma desgraça, e sei lá o que. só para finalizar, o vereador Só que tinha religião. Orar de rezar, orar de nariz, domingo, tinha religião. Só para finalizar, o vereador Nilson citou a cidade vizinha. Ainda Carlópolis serve de exemplo, doutor. O senhor não acredita. Quando eu vou, tanto é que eu nem comentei, ano passado eu fui escolhido para... Todos os diretores foram convocados para ir em Curitiba, num curso de gestão em foco. Todos os diretores do Paraná, da rede estadual, mais de 2.500. Onde eu tive uma oficina no auditório para mais ou menos 300 diretores, para falar sobre o enfrentamento da violência. Eu fiquei muito feliz na época, que foi eu e mais um diretor que foi escolhido para representar o núcleo de Jacarezinho, onde eu passei a salvação de Carlópolis ainda, que nós temos uma educação boa, e ainda é o Ministério Público e o Judiciário, que eles dão maior aval para nós, mas tem cidade, se o senhor chamar a atenção de um aluno na fila do hino nacional, que seja na comemoração, falar o nome no microfone, corre o risco de ser processado, porque está expondo a imagem da criança, do adolescente. É muito ruim essa parte, eu vejo. A escola tem que ser que dentro do tempo nosso, do meu ponto de vista. Tem que voltar a ter origem, que é a escola, ter princípios. E o professor não pode nunca perder o direito dele de ser professor. Ele tem que ser autoridade máxima. Eu tenho comigo mais de 10 anos de direção. Para mim adentrar numa sala de aula, eu nunca entro sem pedir licença. Agora, a gente vê muitos valores invertidos. É um texto longo, mas Carlópolis ainda está bem. Graças a Deus eu posso falar, a educação nossa é uma educação de qualidade. A gente vê os resultados, você pega uma cidadezinha com 15 mil habitantes, 14, você pega, se vocês for analisar, nós temos mais de 30 alunos cursando medicina, temos mais de 300 universitários. O Carlópolis serve de referência a nível de educação, sim, graças a Deus. Mas por quê? Eu penso assim, primeiro, a nossa equipe,
e o Ministério Público e o Judiciário que está hoje, que dá maior respaldo. Se não, eu já estava fora, já perdido o mandato faz tempo já. Por em votação o ofício da emenda impositiva. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Já foi? Já foi? Já foi? Depois vocês querem que é aprovado por unanimidade.